12. Félix Ventura, o único vendedor de passados do mundo, telefonou-me todos os anos conforme prometeu. Mesmo se viajássemos, se estivéssemos em um hotel, uma casa alugada, em outro continente, ele conseguia descobrir e me telefonava por volta das 5 da tarde por lembrar da minha tristeza ao crepúsculo. Já começava a conversa me fazendo rir. Que homem delicado! Recordar um detalhe assim é coisa de quem quer bem. Ele queria saber se eu lembrara, se alguma recordação aparecera, e a resposta era sempre não. Aos poucos, o assunto ia esticando, eu contava como estava feliz em Moçambique, falava do trabalho de Jorge, dos planos de mudar de país, ficar em África para depois ir mais longe. Por minha causa, sim, porque eu tinha voltado a estudar. Gostava do espanhol depois do francês, um pouco de italiano, sempre com Jorge falando nestas línguas, brincando em casa como se fôssemos gente de outro canto. Minha sensação era de carregar um crime. Eu confessava a Félix. Ele ria muito e repetia o mantra de não ser nada. Papéis falsos muita gente tem sem sofrer nem por um segundo. Eu nem imaginava as histórias das pessoas que fariam de tudo e dariam todo o dinheiro do mundo para esquecer como eu esqueci. Ele sempre me perguntava: será que não vai ser ruim quando lembrares? Não vais querer voltar ao tempo sem estas dores todas? Mas eu sinto as dores todas. Ainda sinto nos sonhos. E nada, claro? Ele insistia. Nada claro. Sempre a casa vermelha, estrelas do mar, cavalos marinhos esvaindo, esmaecendo, a tal música que eu nunca descobri qual era. Um dia ele me pediu para cantar de novo e eu cantei. Depois ele pedia todos os anos e eu cantarolava. As cenas do presente já estavam sobrepostas a isso. Eu agora vivia uma vida. Sonhava com Jorge, com Moçambique, com as coisas daqui. Outra pergunta presente em todos esses telefonemas era sobre meu amor. E eu, a cada ano, confirmava a nossa felicidade. Félix sempre a rir das minhas bobagens românticas. De vez em quando ele falava que conhecer alguém, que tiveram bons momentos, mas que não podia confiar. Nem ficar no mesmo lugar por causa de uma paixão, isso ele achava uma burrice imensa. Nasceu com um antídoto, um gene alterado. Não era apanhado por essa coisa de pensar em alguém e não enxergar a vida sem essa pessoa. Eram divertidos nossos telefonemas. Às vezes Jorge estava em casa e ríamos juntos. Ficamos amigos. Talvez ele precisasse da minha dose de fé no amor todos os anos. Na última vez em que conversamos, demos a notícia da compra da casa na ilha de Moçambique. Impressionados porque era a suposta residência de Camões quando lá esteve. Félix prometeu nos visitar e talvez passasse um tempo de férias, pois era também um bom lugar para se esconder. Até que um dia ele não ligou mais. Senti falta. Nos perguntávamos se ele tinha morrido ou se havia sido capturado pela polícia. Seria impossível descobrir. Certamente seu nome não era Félix Ventura. Ele mesmo inventara o personagem com esta alcunha de felicidade e destino, pois se Félix tivesse telefonado naquele meu aniversário de 29 anos, 7 depois do nosso primeiro encontro, eu teria contado sobre como, finalmente, lembrei de tudo. Eu teria contado da morte de Fernando 2 meses depois de Florice, sem que eu tivesse tempo de voltar para visitá-los. Foram os últimos,
Lourdes e Fátima faleceram antes. Cada despedida foi para nós uma dor imensa. Vivi anos muito felizes com essa família. Estive na casa de Lourdes muitas vezes em Beja, em Lisboa, com Florice e com todos juntos. Aprendi essa nova vida com eles todos e foi dos reis que ganhei a sorte de ter Jorge. Por tudo isso me sinto afortunada e pude seguir com mais alegria do que ressentimento, mais amor que medo. Um advogado me telefonou para dizer que o apartamento de Lisboa tinha ficado de herança para mim. Estava determinada essa decisão no caso da morte dos dois. Nunca soube disso. Nunca fui avisada, mas a situação exigiu que eu e Jorge fôssemos a Lisboa para resolver, assumir o imóvel, cuidar da memória deles. Jorge precisava ir comigo sempre. Ainda me faltava coragem para os aviões, os policiais. Cada pessoa que tocava um dos documentos da minha vida de mentira me causava arrepios. Pesava novamente aquele monte de terra do qual eu tinha saído. Voltava para os meus pulmões e eu precisava de Jorge o tempo todo. Queria sua presença. Gostava de estar com ele e, apesar da dor, toda a dor, era bonito voltar para receber o presente deixado pelo casal da minha salvação, tão amado por mim. A chave da casa ainda estava comigo, sempre esteve, e tudo parecia igual ao primeiro dia quando abri a porta. Minha primeira providência foi cumprir exatamente o desejo deles, recolher seus objetos para doação aos necessitados. Apesar de ver os mortos, de sempre continuar a ver os mortos, eu nunca os vi. Nem sei se estaria preparada, mas nunca aconteceu de falar com Florice e Fernando depois da morte. Felizmente, não deixei nada por dizer. Ainda em vida pude agradecer, pude confessar meu sentimento de sorte, contar como eles foram minha salvação no desamparo da desgraça, dizer da gratidão da minha alma. Todos os anos passamos o Natal juntos, o aniversário do Triângulo de Marias ou de Fernando. Dentro do possível, estávamos em Abuim, em Lisboa ou em Beja. Encaixotei as coisas para doar, roupas, sapatos, colchas de cama, objetos de cozinha. Guardei algumas lembranças bonitas para mim. Ainda tinham as mãos deles, as azeitoneiras pintadas, os pratos e as chávenas que usávamos. Tirei tudo do armário da cozinha e organizei na mesa da sala. Fiz o mesmo no guarda-roupa, não eram muitas vestes, o básico para os dois. As fotografias já estavam bem arrumadas em uma caixa, os documentos também. Com isso não tive nenhum trabalho. Na parte de cima do guarda-roupa estavam os xales de Florice, as meias grossas de frio. Era alto para o meu tamanho e por isso subi em um banco, estiquei o braço para retirar fundo e então encontrei. Lá estava o embrulho preto, parecido com o cadáver de um bebê, escondido desde minha chegada em almofala. Camuflado com caixas e roupas na frente, arranjado de uma maneira quase impossível de encontrar. Tocar no pacote me causou tontura, um mal-estar físico. Félix me perguntaria o que senti e era uma névoa chegando por dentro dos olhos, constantemente em desalinho, quase como se não pudesse andar. Quando Jorge chegou em casa, trazendo comida para o jantar, contei e pedi que ele abrisse para mim. O embrulho queimava minhas mãos. Jorge intuía as coisas, percebeu algo forte. Pediu que eu contasse de novo sobre quando e como vi o pacote pela primeira vez. Estava no chão, parecia uma criança morta. Cuidou de abrir devagar, pediu que eu não olhasse se me fizesse mal. Trouxe um copo d'água, sentou-se novamente e descobriu um saco, depois do outro, e um jornal, mais um saco, até que vimos uma santa quebrada em 3 pedaços, pintada de dourado em todos os seus contornos,
Um manto, mãos ao peito em prece, com cabeça de anjo sorrindo aos seus pés, uma enorme coroa dourada. Nossa Senhora da Conceição, ele disse, está escrito embaixo. Por que ela me deixa assim? Estou muito tonta, muito mal. Vou embalar de novo, procurar um lugar de restauro em Moçambique. Já vamos voltar amanhã, Cida, é melhor descansar. Levamos a santa, vamos pensar, vamos cuidar dela. Eu fui chamado à embaixada, preciso ir e espero voltar no começo da noite. Deixei comida, sumos, tudo organizado para ti ali em cima. Não deixes de comer, descansa. Vais ficar bem, prometes? Nada bem, eu disse, mas obedeci à ordem de descanso, de esquecer a santa, tentar dormir. Sonhei com ela. Aquela mesma confusão de imagens sobrepostas e sem sentidos, mas dessa vez eu vi a santa inteira em uma igreja branca e acordei com a certeza absoluta de que ela veio comigo de onde eu vim, por algum motivo estava ali. Teríamos de deixar Lisboa no dia seguinte muito cedo. O avião partiria na madrugada e enquanto Jorge trabalhava, resolvi ficar no apartamento, despedir-me da memória de Florice e Fernando, tentar descansar daquela sensação estranha e interminável. Ao arrumar a santa, achei o livro em que Florice anotava os nomes dos ressurrectos e, ao final, o telefone de Regina. Eu precisava telefonar sem ao menos saber o que iria dizer. A menina, então, já encontrou? O quê? A santa. Encontrei agora, junto com este caderno, por isso estou telefonando. Graças a Deus, ela escondeu isso tão bem. Tive medo de nunca achares. Por que ela guardou? Porque eu pedi. Ela achava que trazia má sorte ter santo quebrado em casa. E isso precisava acabar em algum momento e chegou a hora. Regina falou que o dourado era ouro mesmo, a coroa também, e veio comigo pelo mesmo buraco. Falava sem parar, exclamava como era bonita a Mãe de Deus. Interrompi atônita a sua fala, contei que sentia a memória voltando. Não sei se quero, estou feliz com Jorge. Não quero perder minha vida. E por que lembrar atrapalharia a tua felicidade? Eu não sei quem fui. Não sei o que ficou lá. Nesta altura, isso não vai mais importar tanto. Jorge é meu amor agora. É com ele que eu quero viver. Pois isso basta, lembrando ou não. E por que isso aconteceu? O que a senhora sabe? Sei menos que ti e gostaria de não estar metida nesta confusão. Isso foi uma tia louca que enfiou na minha vida, alarmando que não se pode deixar de fazer o que tem de ser feito quando o ressurrecto chega na sua vida. Ela era uma delas, eu não sou, mas herdei o tal fado. Quando tu estavas para aparecer aqui, já tinha ficado cega. Mandou que eu telefonasse para Florice e Fernando e avisasse. Vai chegar uma mulher em Almofala. Depois disse, ligue de novo, sua estúpida, são 7 almofalas em Portugal. Eles precisam saber que é a de Caldas de Rainha. Ela conhecia os dois? As famílias se conheciam.
O avô de Florice era ressurrecto. Ela nunca disse. Minha tia me contou tudo. Onde está essa mulher? Morreu, que Deus o tenha. E tu eras a última ressurrecta a chegar enquanto estava viva. A missão veio para mim, e agora que recebeste a santa e estás lembrando de tudo, eu me despeço. Dona Florice sabia disso tudo? Em parte, sim. Estive com ela depois de tua chegada. Ela estava com medo porque tu vias os mortos, porque a santa veio quebrada. Achava mau agouro para a família e decidiu te deixar no norte por isso. Minha tia ficou revoltada, mandou dizer que não, que tu eras a brasileira predestinada a vir desde sempre, a última ressurrecta da família, e mandou descansar o coração. Ela conheceu sua tia? Eu a levei no asilo. E conversaram sobre os ressurrectos? Você ouviu? Florice foi com Fernando, mas a conversa não rendeu nada. Tenho que ir, menina. Desejo-te boa sorte. Daqui não posso te ajudar em nada. Não sei de nada. Eu preciso saber tudo, senhora Regina. Tenha calma. Fale mais devagar, por favor. Explique isso. Qual é o plano nessas viagens, nos deslocamentos? Eu tenho o direito de saber. Mas não vai saber, menina. A vida é isso. Não sabemos nunca e mesmo assim vivemos, percebes? Ainda não percebeste que é assim que funcionam as coisas? Sempre a mesma resposta. A senhora não vai me dizer mais nada? Não acredito nisso tudo. Tenho de trabalhar, tenho de voltar à vida. Fiquei pendente esses anos todos observando o que aconteceria contigo por obrigação e tiveste sorte, muita sorte. Tenho que ir agora. Aproveita a aventura recebida. Naquela noite sonhei com a menininha, a menina que vi na igreja de Almofala. Ela me entregava um papel que eu não conseguia ler. Era um breve bilhete, apenas 2 palavras, mas eu não entendia nada. Não decodificava aqueles riscos. A criança levava uma mala de couro cor de caramelo antiga que parecia vazia e me entregava. Quando abri, estava cheia de cavalos marinhos mortos, ressecados, misturados com areia, estrelas do mar, fiapos, restos, roupas. Toquei cada cavalinho com os dedos, limpando, soprando, enquanto apareciam mais e mais por dentro da mala, em pares, alguns entrelaçados, mais areia vindo do nada, e enchi o quarto onde estávamos. No desespero de me dizer algo, ela mostrava o papel e eu não enxergava, não sabia, e ouvi uma pessoa dizer um nome que eu reconhecia como meu. Chamou e olhamos nós duas, eu e a menina. Acordei com um som tão alto como se fosse no meu ouvido. Depois de abrir os olhos, enxerguei o que estava no papel. A vida é feita de palavras. Elas explicam e fazem nascer e morrer. Se ninguém pronuncia um nome, este ser está morto, mesmo que respire e leve um coração batendo no peito. Estar vivo é ser palavra na boca de alguém. Não lembrar delas me condenou ao abismo. Não saber o nome das pessoas do meu lugar, a narrativa da minha vida, tudo o que somos é história, e história se conta com palavras. Por isso, bastou um bilhete. Lembrei-me da missa. Mas dizei uma só palavra e serei salvo. Fui salva por apenas 2. O nome da cidade de onde eu vim
e o meu nome. Eu não iniciei no movimento indígena. Eu nasci no movimento indígena. Eu nasci nessa lida de dançar torém, de acompanhar meus avós, de acompanhar minha avó, né? De acompanhar a minha bisavó, de ver as histórias dela, de sentir como é que ela contava história, né? De gostar demais de estar no colo dela para ouvir as histórias dos nossos antepassados. Parte 2. Os ossos dela não estão lá. 1. Acordei sentindo o meu sofrimento dos últimos anos todos aqui no meu peito, preso, pesado, doendo, sabe? Eu achei que o destino faria de mim um velho senil, desmemoriado, urinando nas calças, sem saber meu próprio nome, em plena demência, sem reconhecer nada, ninguém, lugar nenhum, livre do tormento de lembrar a tragédia que arruinou minha vida. Quando esse tempo chegasse, eu teria sossego, babando no meu peito, sujando a cadeira de rodas, peidando igual um porco velho até morrer e acabar tudo, o último suspiro na paz do esquecimento. Já se passaram 49 anos e eu não me esqueci. Pois está aqui essa carcaça de homem, esse couro esturricado, um olho cego, o outro quase sem ver de tanto ficar no sol juntando saca de areia, de tanto olhar para a estrada, para ver se ela voltava, de tanto pegar a jangadinha e ficar no meio do mar pedindo ao diabo que mandasse uma onda e me levasse. Quando o diabo me obedecia, eu mudava de ideia. Remava para me salvar, que eu não queria morrer, já que a mulher disse aquilo enfeitiçada, disse com toda certeza que eu tivesse fé e eu queria esperar, pegar ela de volta e fugir, sei lá, que anjo da ilusão soprava no meu ouvido para ser tão tolo, homem feito e tão alucinado de sol. E ela nunca voltou. Mentira de Malba, mentira da minha loucura. Ela nunca voltou. E eu que desse graças a Deus que tinha aqui uma mulher que me quisesse, que casou comigo, que me deu filha, que fez um futuro para mim. Depois disso virei homem direito, professor Miguel, diretor da escola, protetor da natureza, entrevistado da rádio. A televisão vivia atrás de mim para falar dela. Perguntavam dela como foram os últimos minutos, se eu a vi escapulindo, o que aconteceu de verdade. Respondi para a polícia, respondi para o povo, e se pararam de me chamar de assassino, foi por pena de mim. O primeiro pensamento do dia era ela. Hora atrás de hora, e eu matando aquele rosto, apagando a voz, sacudindo a cabeça para tirar de mim. Matei de tiro, de fogo, de cachaça, de ódio, e todo dia de noite ela aparecia no juízo. Passava a noite ali até eu acordar de manhã e matar, Joana, a dona da minha desgraça. Eu vivia cantando uma música, aquela do Chico Buarque, você conhece? Qual? Aquela que termina assim: pois você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. O que a vida fez de mim foi me dissolver nessa pergunta eterna. Fiz esforço para me convencer de que a paixão é hormonal, mora no fígado. Você sabia? A paixão é praticamente uma doença do fígado. O amor, o que a gente pensa que é amor, parece mais um desequilíbrio dos receptores cerebrais.
Associamos a pessoa a um disparador de serotonina, dopamina e vai virando vício pelo cheiro, pela pele, pelo toque da criatura, de um jeito que ficamos perdidos. Não fabricaram pílula para isso, ainda por burrice, porque seria possível. Seria perfeitamente possível tomar um inibidor dessas substâncias e parar tudo. E a lembrança, a memória, é impulso elétrico pelos neurônios. Eu sou biólogo, não sou um tolo. Como eu poderia não me convencer do que eu sabia tanto? Como foi possível que eu traísse a ciência tantos anos, dominado pela lembrança de uma mulher? Nada foi apagado. Está tudo aqui até hoje, nessa caixa infernal do pensamento. A voz dela dizendo meu nome, meu apelido, voz melosa, gemendo. Os pedaços dela, a pele, se fazia sol. O cheiro, a música que eu cantava, as horas de desespero, de amor faminto, o jeito doce. A menina que ela também sabia ser. Tenho 79 anos e sou tão lúcido quanto era na juventude. Tanto idoso por aí rindo sem dente, inocente como um menino e eu aqui carregando a dor. Só pode ser praga do diabo que me odeia, só pode o velho que carrega uma caixa preta de avião dentro da cabeça. Aí chega o senhor do estrangeiro e me pede para dizer o que sei dela. Foi o cão que te mandou? Escute aqui, de perto. Tenho que falar baixo. Minha mulher não pode ouvir nem a primeira letra do nome dessa criatura. Elas eram amigas antes do acontecido. O que o senhor disse quando entrou? Expliquei que estou fazendo uma pesquisa sobre história de Almofala. Ela não ficou com raiva? Bastante aborrecida, sim. Disse que o senhor nem nasceu aqui. Não queria permitir, foi sua neta Helena que intercedeu e me ajudou. Argumentou que seria bom para o senhor ter companhia para conversar. Por fim, sua esposa concordou, mas sei que está contrariada. Peço desculpas. Helena é uma moça muito inteligente. Às vezes parece que lê pensamento. Nessa altura não faz mais diferença falar disso ou não. Eu achei que sem falar iria esquecer. Se eu nunca dissesse nada, seguisse a vida, levasse as coisas dela para longe, não deixasse nada comigo, o tempo respeitaria meu silêncio e, com alguns anos, já não sobraria a voz dessa mulher dentro dos ouvidos, o cheiro dela pregado aqui no meu nariz inebriante. Calei esses anos todos, mas o Senhor chegou dizendo o nome dela, coisa que nunca mais ouvi o nome dela. E acho que agora, nessa altura, a morte já vem ali pela estrada para me buscar. Não muda nada responder ou não? Pode até aliviar a agonia. Foi o que Helena disse que talvez fosse bom falar. Gostava de gravar a conversa, se o senhor me permitir. O senhor se acalme, não é assim. E o seu nome, como é mesmo? Jorge Momad. O senhor é português? Moçambicano. E quer saber dela? Sou pesquisador, estudo fenômenos sobrenaturais. Ouvi falar do desaparecimento desta mulher e viajei para investigar porque me pareceu muito impressionante.
Investigar para a polícia? Não, de forma nenhuma. Não sou da polícia. É tudo para os meus estudos. Uma curiosidade pessoal. Posso começar a gravar? Pergunte. Mas eu cuspo, aviso logo. Vai gravar as cuspidas também? Não há problema. Minha mulher está indo para a missa. Dá tempo de contar. Pois, Sr. Miguel, eu soube que o senhor é a principal testemunha do desaparecimento de uma mulher aqui de Almofala chamada Joana. Se o senhor puder, gostava que me contasse desde o começo. É muita coisa, muito tempo. E não há forma de entender. Ficarei alguns dias aqui. Posso voltar outras vezes. Vou começar pelo dia em que cheguei aqui. A primeira vez que vi a confusão da igreja e o senhor faz a sua ordem. Está bem. Eu sou de Pernambuco e vim para Almofala a trabalho. Cheguei de noite, tudo às escuras, só casas de taipa e muito vento levantando areia. Andava quase sem enxergar nada. Não consegui ver o mar e não percebi na hora o quanto isso foi angustiante, uma entrada na escuridão. Perguntava às pessoas da rua de onde o ônibus me deixou até a praça da cidade e descobri que não havia mesmo hotéis nem pousadas. O mais parecido com isso seria a pensão de uma senhora chamada Doralice, que costumava alugar quartos. Era a mesma informação que tive antes de chegar, mas ainda restava a esperança de algum progresso, uma novidade qualquer no incremento do inexistente turismo local. A hospedaria de Doralice ficava quase ao pé da duna, fácil de achar, e lá estava a mulher de olhos pequenos, cabelos grandes e lisos, sentada do lado de fora, catando o piolho de um menino. Ao ouvir a minha voz dizendo coisas triviais, como boa noite, meu nome é Miguel, preciso alugar um quarto até dezembro, posso pagar adiantado? Brotavam pessoas na porta, nas janelas ao meu lado, e todas saíam de dentro de casa me fazendo pensar como poderia caber tanta gente ali. As crianças não faziam nenhuma cerimônia no exame minucioso da minha pessoa e percebiam certamente meu ar de absoluto desconforto. Fora do lugar, eu me sentia quase sempre, mas ali chegava a ser violento. Expliquei de novo que eu precisava ficar por 4 meses, datas marcadas, passagem comprada, que sou biólogo, que pesquiso cavalos marinhos e estava aqui para andar pelas beiras do rio catalogando as espécies, que passaria o dia fora no Aracatiaçu, Aracatimirim, até o Guiriú, já chegando quase na fronteira com o Piauí, que iria pesquisar também em Camocim, na Ilha do Amor, em Tatajuba, Jericoacoara. Disse todas aquelas palavras com a ajuda das anotações em um papel. Era impossível decorar. Ela me olhava, um bocado empenhada na compreensão. Sério demais, educado demais, misterioso demais por vir de tão longe ver os cavalos marinhos. Ria como se eu fosse um tolo. Nossa apresentação parecia não ter fim. Ela fez muitos rodeios para dizer o preço e como seria o pagamento, as condições, o café da manhã,
e em alguns momentos parecia um idioma diferente, em outros sentia que ela estava inventando tudo na mesma hora e que as regras mudavam de acordo com o cliente. Preciso deixar algo muito claro a partir deste ponto. Para compreender qualquer coisa em Almofala, é preciso estar disposto a ouvir sempre duas explicações. A começar pelo nome da vila. Os historiadores contam que vem do árabe Al-Mohala, lugar de passagem, nome trazido pelos portugueses que aprenderam com os mouros. Para os Tremembés, vem da expressão alma fala, afirmação e certeza, pois disso ninguém duvida. As almas falam, sopra o vento leste e o vento terral, e os dois dizem muitas coisas. O senhor escuta? O quê? Algum recado do vento? Só o nome dela. Muitas vezes o nome de Joana. É dela que começarei a falar agora. Meu relógio marcava 6 da manhã em ponto quando despertei. Levantei-me para vestir minha roupa, ler um pouco, tentar conhecer a cidade mais tarde. Ouvi uma voz feminina e abri a porta. Havia uma moça do lado de fora do quarto, falando sozinha e olhando o espelho. Dei bom dia e ela gritou como se visse um monstro. Sei que acordo feio, mas não mordo. Foi a única bobagem que me ocorreu dizer. Quando fico nervoso, é isso que acontece. Falo besteiras. Fez efeito, pois ouvi sua risada pela primeira vez ainda comedida. O som do seu riso escutei muitas vezes. Tenho gravado por dentro dos meus ouvidos. Ela vestia uma camisola azul, cabelos cacheados enormes, desgrenhados por cima de um olhar infantil, o colar de búzios. Apresentou-se e disse que seu nome era Joana. Pediu desculpas, disse que já estava indo cuidar do café, não iria atrasar. Seu olhar para mim tinha a luz do inexplicável. Me fazia maior do que sou, parte de um plano do universo, de uma narrativa invisível da qual eu não teria forças para escapar. Sempre pareceu feitiço. Sempre me fez sentir imenso e perdido em uma nova estrada. Lembro do cheiro daquele dia. Passei mais um tempo no quarto, tomei banho, fiz anotações. Cheguei tímido à mesa da cozinha, tudo estava pronto. Joana de cabelo molhado e de vestido. Doralice pedindo desculpas atropeladas enquanto servia café, tapioca, queijo coalho, falando da casa, de quando foi construída, e não continuou o assunto porque escutamos uma gritaria na rua. Era a igreja. Foi no dia da condenação da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Almofala sob trilhões e trilhões de grãos de areia. O processo já tinha começado havia um tempo. As pessoas tentavam tirar a areia de dia, mas naquela madrugada foi pior. Naquela manhã, para assombro de todos, o vento leste iniciava o enterro da igreja. A areia entrava pelas brechas das portas, o sopro não dava trégua e ficou claro que seria impossível conter. Com aquela gritaria tivemos que ir ver de perto o que estava acontecendo e Joana foi comigo. Senhor Miguel, quantos anos Joana tinha à época? 22. Se fosse viva, ela teria 62 anos agora.
O senhor não teria mesmo nenhuma foto de Joana do período em que a conheceu, aos 22 anos? Não. Levaram tudo dela para ser queimado, não sobrou nada. O povo da aldeia não pronuncia o nome de Joana Camelo sem fazer o sinal da cruz, bater na madeira ou espumar de ódio. Sua família teve que mudar de casa. A mim nunca deixaram em paz. E por quê? Porque Joana foi a maldição de Almofala.